Existem dois universos parecidos, onde de um lado temos o líder dos 10 mandamentos, um dos poucos seres capazes de enfrentar o seu próprio pai, Demon King, e até mesmo também outras entidades, como a divindade suprema, Meliodas. Do outro lado temos então um universo inteiro que lida com o mundo da magia e principalmente o mundo dos demônios, onde entidades tentam o tempo todo ter o controle ou domínio, do mundo. Esse é o universo de Black Clover. Será que o Meliodas teria a capacidade de vencer todo o verso de Black Clover, seja então usando seu Full Counter ou então qualquer outra habilidade? É isso e muito mais a gente vai discutir hoje nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui nos fala é o Thiago e nesse vídeo é uma sugestão de vocês nos comentários e também vocês voltaram bastante na aba comunidade. Então se você aí tá vendo esse vídeo aqui, quer que eu faça o seu duelo mortal, é só comentar e também deixar o like, se inscrever no canal, pois quando eu lançar um vídeo, uma batalha, vocês vão ser os primeiros a verem esse vídeo. E para quem já acompanha aqui o canal sabe como eu faço essas análises envolvendo o universo inteiro. Então vamos dividir elas em camadas, assim vai ficar mais fácil. Cosmologia de Black Clover. Existem então 3 partes ou 3 divisões dessa cosmologia do Black Clover. A primeira delas é a Grande Árvore Séfira. A Grande Árvore Séfira é uma enorme árvore que serve como núcleo mágico do mundo do Black Clover. Ela conecta todos os reinos e dimensões, sendo então a fonte de toda a magia do mundo. A árvore é centrada para a vida e para a magia do universo Black Clover. A segunda camada é o mundo humano, o mundo onde a maioria dos eventos de Black Clover ocorre, habitado por humanos comuns que vivem em diferentes reinos e também países. A terceira camada são outros reinos e também dimensões. Além do mundo humano, existem também outros reinos e também dimensões dentro da própria cosmologia de Black Clover. Por exemplo, o reino dos elfos, que originalmente os elfos habitavam seu próprio reino separado do mundo humano. No entanto, devido então a um incidente envolvendo a magia proibida, os elfos foram selados por séculos e eventualmente retornaram ao mundo humano. Reino do submundo, uma dimensão sombria habitada por demônios, incluindo então o temido Rei Demônio. Os demônios são seres poderosos que buscam invadir o mundo humano. Reinos dos espíritos, onde então os espíritos elementares residem, como então Sifli, o espírito do vento, Salamander, o espírito do fogo, Undine, o espírito da água e o Gnome, o espírito da terra. Dimensão da lâmpada, onde então gênios como Secret Swall Stry ou Nero, estiveram selados por longo período de tempo. Outros reinos também desconhecidos também existem. É sugerido que existem outros reinos e dimensões ainda não explorados então na obra. Agora, indo para a hierarquia em si, temos então começando uma parte mais de baixo, que são criaturas e também entidades. Além dos humanos, elfos e demônios, existem também outras criaturas e também entidades do mundo de Black Clover. Isso inclui então espíritos elementares, gênios, seres mitológicos e também criaturas mágicas diversas. A sexta camada, a da mais baixa ali, é o estagiário e também recrutas. Ou seja, personagens como Asta, Yuno e outros iniciantes, digamos assim, estão começando a sua jornada para se tornar os cavaleiros mágicos. Mas claro que dependendo do andamento da história, esses personagens vão estar no nível mais acima. Inclusive, a quinta camada é os cavaleiros mágicos. Os cavaleiros mágicos são a força militar do reino de Clover. Eles são divididos em diferentes esquadrões, cada um então liderado por um capitão. Os cavaleiros mágicos são classificados em diferentes níveis de acordo com essa habilidade e também mérito. A quarta camada são os capitães dos esquadrões mágicos. Cada um dos 9 esquadrões mágicos tem então um capitão que lidera ou então representa a sua respectiva unidade. Eles são poderosos mágicos que lideraram os cavaleiros mágicos em suas missões e protegem então o reino. A terceira camada são os 10 magos santos. Esse é um grupo de 10 magos excepcionalmente poderosos que servem diretamente ao mago imperador. Eles são conhecidos por serem os mais fortes do reino e também assumem tarefas importantes para poder proteger o país. A segunda camada, o Mago Imperador. O Mago Imperador é o mago mais poderoso do reino de Clover e representa também a autoridade máxima do país. Anteriormente, Julius Vonacrono ocupava esse cargo antes da sua morte, e após a sua morte, o novo Mago Imperador assumiu. E no topo, deuses. Na cosmologia de Black Clover não existem deuses tradicionais como outras histórias, mas a magia dos poderes também mágicos são de forma mais elevada de poder e também autoridade. Por isso que existe esses formas de deuses assim, Meliodas, o líder dos 7 pecados capitais, o rei também de Liones, ele carrega o título de pecado da ira do dragão, assim como Sigo próprio carrega a derivação de poder
poderes mágicos. O universo de Nanatsu no Taizai também contém seres que usam ou então usufruem da magia, focando então mais no Meliodas, né? Seus poderes e habilidades são meramente sobrenaturais, onde então ele pode rivalizar com os demônios mais poderosos. Além do poder imenso, né? Ele é bastante rápido, capaz de se mover em velocidade que é difícil de acompanhar. Um dos seus poderes é a sua magia. Meliodas ele tem acesso a diversas variadas, né, habilidades mágicas, incluindo então Full Counter, que a gente vai falar mais pra frente do vídeo, né, onde ele pode então refletir ataques mágicos de volta para o oponente com o dobro de força. Hellblaze, uma chama negra que consome tudo que toca. Assault Mode, uma transformação que aumenta drasticamente a sua força e também velocidade. Fora também a sua resistência, que é absurda. Meliodas ele pode resistir a danos extremos que se também regenera rapidamente de ferimentos. Ataques do Meliodas. Um dos ataques mágicos de matéria negra, né, da Hellbrand, já foi usado para poder destruir um vampiro Gelda e também destruir o reino de Danafor. Esse ataque ele criou um buraco de 30.000 pés no chão. Só como uma comparação, tá? O Monte Everest, nosso mundo real, né, contém 8.848 metros acima do nível do mar e é considerado a maior montanha do mundo. Ele já foi capaz de usar este ataque em menor escala contra o então demônio Galan. Foi necessário o poder combinado de 15 a 20 cavaleiros sagrados e um grande cavaleiro sagrado também para poder derrotar a forma demoníaca do Meliodas. Manipulação da matéria negra. Meliodas ele pode manipular uma substância negra em armas e também armaduras. A armadura pode então ser deslocada ao redor do seu corpo para poder formar defesa ou então contra-ataques de precisão. Encantamento. Hellblaze permite então que o usuário controle chamas negras demoníacas. As chamas não podem ser extintas exceto pela magia de Merlin. Podem então ser imbuídas em armas e punhos e também disparadas como projéteis. Pode anular os poderes de regeneração. Divine Slayer, outro ataque poderoso que exige que Meliodas aumente seu poder e sentidos ao limite máximo. Ele carrega a arma com Hellblaze e depois a libera em um ataque. Revenge Counter. Ele desliga então todas as habilidades para que ele possa sofrer o dano recebido. Depois que o dano suficiente foi recebido, Meliodas ele derrama energia em sua lâmina e então libera de volta ao oponente. De acordo com Gaulter, a taxa de sobrevivência média é de 0,2%. Full Counter. Meliodas ele usa então o movimento normal dele, né, onde ele pode refletir ataques físicos e também de energia de volta ao oponente. Os ataques refletidos têm um poder ainda maior. Não é possível iniciar ataques durante o uso e não funciona em ataques básicos como simples soco ou chute. Só pode ser usado em um ataque de cada vez. Por mais que já tivesse sido usado, né, funcionado ali vários ataques antes também. Em Nanatsu no Taizai temos então o famoso Tesouro Sagrado, armas de excepcionalmente poderosas, né, empunhadas pelos 7 pecados capitais e que já foram tesouros do reino de Liones. Um tesouro sagrado permite então que o usuário ele extraia os seus poderes em todo o seu potencial. E como citei agora há pouco, com algumas habilidades, né, a escuridão do Meliodas pode então gerar uma escuridão sólida do seu corpo, que ele pode então manipular e também moldar, bem como também projetar para fora de si mesmo. Ele pode usar então essa matéria negra para uma variedade de propósito ofensivo, defensivo e também complementares. Um graveto no começo da série, ele cortou uma colina gigantesca ao meio. Meliodas ele é capaz de realizar blitz ao amanhecer do rugido, lutadores do mesmo nível de um cavaleiro sagrado. Inclusive ele pode então reagir e também acompanhar blitz surpresa do Gil Thunder. Desviou então de 3 raios do Gil Thunder, bem como também um ataque furtivo por trás, ou seja, no mínimo ele supera e muito a velocidade de um relâmpago. Meliodas pode então ficar totalmente preparado para contra-atacar um ataque que atingia 1,90 m, ou seja, velocidade de 111.132 km por hora. Ele sobrevive a um soco amplificado do Ban, que foi tão reforçado por toda a força base do Meliodas, ou seja, de toda aquela força que o Meliodas ele usou, né, para poder cortar uma colina, que eu falei agora há pouco. Meliodas ele é capaz de sobreviver a essa força. Meliodas ele é capaz então de sair de um feitiço de congelamento. Ele também é capaz de resistir a uma enxurrada de ataques para poder acumular o seu Revenge Counter. Os ataques recebidos foram então soco do Henderson, relâmpago do Gil Thunder, magia da gravidade, magia de neblina, magia de explosão de Gulia, magia dos cavaleiros sagrados, forragem, fogo do purgatório do Hendrickson, nebulosa negra de Hendrickson, terra mágica de Diane, Spirit Spear de King, Vanished Kill do Ban.
Ponto forte do Meliodas, ele pode então sentir um ataque mágico chegando então a 11 km de distância. Ele também pode então sentir auras mágicas individuais à distância, o que seria então de grande ajuda para ambas as coisas citadas aqui, já que poderia então evitar muitos ataques à distância também. Ele pode então desviar casualmente de projéteis ocultos por trás dele. Existem muitos feitos Meliodas significativos, né? Mas abordar todos em um vídeo só fica difícil. Vamos então para a sua forma então demoníaca, né? Quando Meliodas ele precisa então de mais poder, ele pode usar seus poderes demoníacos, formando então símbolos pretos em seu corpo e aumentando então a sua velocidade, força, durabilidade e também habilidades regenerativas. Por exemplo, na fase 1, digamos assim, né? Meliodas ele é praticamente igual à sua forma base normal, só que com um físico muito mais melhorado, e ele também pode então manifestar a escuridão do seu corpo para ter mais força e também proteção. Um dos seus feitos nessa forma é regenerar seu coração, sendo então empalado por Hendrickson, e também recolocar o seu braço cortado por Ban. Inclusive, a sua escuridão pode então ser usada como um escudo. No modo de escuridão, quanto mais poder ele usa, mais fora de si ele vai ficar por causa então da sua raiva, né? Mas conforme a história foi avançando, Meliodas ele meio que melhorou essa desvantagem que ele tem. Uma coisa que não pode se deixar de citar é que a escuridão também dá ao Meliodas a capacidade de criar ou transformar a escuridão em coisas. Por exemplo, uma pseudo armadura, garras ou até mesmo também asas. Após ter o seu poder selado e também recuperado, né? Meliodas ele aumentou e muito o seu poder, seja tão físicas ou tão mágicas, onde chegava ao nível de 32.500 de poder. Um feito então interessante do Meliodas é que ele conseguiu dar blitz no Galan, que antes havia então conseguido se mover rápido o suficiente para poder escapar do alcance da própria Melee, né, usando então o teletransporte instantaneamente. Quando então Meliodas estava tão quase morto, ele resistiu até sua alma extraída por alguns momentos, como então a comparação, né, a Melascula, um dos mandamentos, retirou casualmente as almas de vidas poderosos, como então o Escanor, apesar dela ter sido se ferrado depois, né. Meliodas também com a marca demoníaca, ele foi capaz de atravessar vários quilômetros e eviscerar o Golem de Gloxinia e atacar Gloxina antes que ele pudesse então completar um feitiço de cura de 2 a 3 segundos. Meliodas havia então voado além de uma montanha imediatamente. A sua resistência também é bem grande, suportando então um combo estelado, combo de 54 golpes de Arderi, que adicionou 200.000 libras de força a cada golpe, mais ou menos então 113.398 kg de força, o equivalente ao peso de 19 elefantes de savana. Após o purgatório, Meliodas ele melhorou mais seu poder, chegando então aos incríveis 60.000 de poder. Casualmente, ele já abriu um buraco no peito do Ban e jogou então King na encosta de uma grande colina. Vamos então falar do melhor modo do Meliodas, na minha opinião, Assault Mode. Depois de liberar então todos os seus poderes demoníacos, Meliodas então ele recupera o poder que tinha quando ele era líder dos 10 mandamentos, atingindo então seu modo assalto. Nessa forma também permite que ele possa acessar todo o seu poder. A desvantagem é que isso rouba temporariamente de Meliodas todos os seus sentimentos e emoções também, fazendo com que ele volte a ser como era antes de trair o clã dos demônios. Mas claro que também depois ele foi melhorando isso, né? Nesse estágio, Meliodas ele fica com os incríveis poderes, né, de 142.000 de poder. Nesse modo, Meliodas ele pode bloquear vários ataques do Escanor. Escanor que já poderia cortar Galan casualmente em dois, foi capaz de empalar Escanor, cujo Escanor não era capaz de sentir ataques que podem cortar o topo das montanhas com pressão do vento. É capaz de fazer o Escanor ricochetear por todo o cubo perfeito de Merlin com apenas um único soco. Foi capaz também de desviar facilmente vários golpes dos Eldris e subjugar ele também. Com apenas um one shot no Escanor, fez com que ele caísse. Fora que esse modo também do Meliodas dá a ele mais melhorias, como velocidade, resistência e claro também o melhoramento à escuridão também. Agora, existe outra forma do Meliodas ainda mais forte, Demon King. Depois de absorver o poder dos 10 mandamentos, Meliodas ele ganhou um poder comparável ao do próprio Rei Demônio. Por mais que seja poderosa, essa forma então foi originalmente usada pelo Rei Demônio quando habitava o corpo do Meliodas, mas o Meliodas removeu a sua influência e manteve o poder do Rei Demônio. Nessa forma, o Meliodas foi capaz de tirar sangue do Rei Demônio Zeldris, que se move muito mais rápido que um raio natural ao tentar atacar o Rei Demônio Zeldris. A sua velocidade também faz dele sobrecarregar fisicamente o Rei Demônio Zeldris. Esse poder do Meliodas fez com que ele fosse mais resistente, como tancar múltiplos golpes do Rei Demônio Zeldris e também tancar a magia da morte do Rei Demônio. Quando o Meliodas não estava em sã consciência, ele foi capaz de bloquear com sua força
o soco do Ban pós-purgatório. Esses mesmos ataques do Ban que eram capazes de destruir quilômetros de terra, e sua força também foi capaz de destruir uma barreira combinada composta pela Arca de Elizabeth, Jardim de Pólen do Rei Desperto e o Cubo Perfeito de Merlin. Meliodas, já controlado, consegue então suportar ser forçado a viver mentalmente várias décadas instantaneamente. Com a sua escuridão, ele também condensou ela em pequenos orbes para poder destruir a espada do Rei Demônio. Ele também ainda assim usa a escuridão condensada que quase mata o Rei Demônio também. Bom, acredito que isso é tudo por enquanto, né? Podemos abordar sobre Meliodas. Agora vamos falar então sobre o Black Clover. Como falei na análise, né? O universo do Black Clover não foge muito do universo de Nanatsu no Taizai. Black Clover, ele contém seus deuses e divindades também, mas não tão literalmente assim. Magos de nível superior, demônios, arcanos, espíritos elementares também contém esse tipo de seres, né? O que deixa essa batalha tanto complicada pro Meliodas quanto também pro próprio universo Black Clover, já que o maior fator principal dessa batalha aqui é de fato a magia, seja então magia usada para poder refletir ataques ou então habilidades derivadas, quanto também a própria escuridão, onde ambos os universos também contêm, seria bem complicado para poder definir quem poderia vencer. A gente já tem uma pequena noção de que Meliodas ele é excepcionalmente forte e também rápido, porque nessa batalha ele teria que lidar também com uma variedade de grandes seres com poderes diversificados, magos de nível superior a divindades também de nível superior que tem no universo Black Clover, possui uma gama de habilidades mágicas e também poderes que podem se igualar ou superar o Meliodas em termos de força bruta e também velocidade. Como é praticamente impossível de citar tudo sobre Black Clover, vamos então comentar sobre alguns fatores. O Lucifero, um vilão que aparece no capítulo 331, né, do mangá, ele é um demônio de maior posição e está então ligado à árvore Clippot. A árvore Clippot, ele é um canal mágico que se conecta ao mundo e permite então que demônios entrem no mundo dos vivos. Um dos objetivos do próprio Dark Druid é a recriação desse canal. O canal mágico, ele se ramifica como as raízes de uma árvore e desce ao sétimo e mais baixo nível do submundo. Em cada nível há então um portão que normalmente impede que os demônios se movam entre os níveis. 10 demônios são colocados ao longo da profundidade do canal e são então liberados quando então o portão para o seu nível se abre. Destes 10 demônios, os dos níveis inferiores são mais fortes do que os dos níveis superiores. Lucifero, como o demônio mais poderoso, ele aparece com apenas a metade do seu poder. Ele tem a magia tão vasta que em sua forma completa que pode ameaçar destruir o próprio universo vivo, se for liberada, né? Então, se ele entrar em campo, provavelmente ele estará nerfado devido então às condições do roteiro. Lucifero, ele foi capaz de interceptar um golpe de espada demoníaca de anti-magia do Asta e colocá-lo totalmente em seu lugar com uma mão no estado incompleto, fazendo então que Asta parecesse completamente irrelevante. Esse momento que Asta estava era mais forte que aquele que ele derrubou o infame Dante Zogratis. E o Lucifero também venceu totalmente todos os 7 capitães dos Cavaleiros Mágicos mais fortes do Reino do Trevo, enquanto eles então eram fortalecidos com magia. Ele simplesmente os dominou com seu poder. Eles não conseguiram nem arranhá-lo, cara. Lucifero nada mais era que um demônio imparável. A sua força mágica é incompreensível e cresce a uma taxa mais rápida que Henry consegue então drená-la. Lucifero está entre os personagens mais fortes da história, mas havia um personagem capaz de superar a destruição do Lucifero que causou na Terra dos Vivos. Yami Sukenshiro. Esse carinha aqui, ele é o capitão dos Touros Negros, um dos Cavaleiros Mágicos muito talentoso. A inteligência do Yami se manifesta de forma então de habilidade natural, né? Onde ele pode ultrapassar seus limites no meio de combate e usar então suas habilidades para poder se adaptar a novas situações. As suas habilidades físicas, por exemplo, a sua força básica, né? Sem então fortificação de mana, ele é um dos personagens principais, se não o mais forte, na sua constituição muscular e que também mostra o seu estilo de vida centrado na aptidão física. Ou seja, Yami, ele é incrível na capacidade sensorial. Existem então dois conceitos em Black Clover: mana e ki. Mana é uma energia encontrada na natureza, também no corpo das pessoas, sendo então uma força física, mas também que pode afetar a alma e também a mente, tendo então efeitos espirituais. Dependendo do feitiço específico, né, que está sendo usado, a própria vida carrega mana e que também se aplica a isso. E com a detecção de mana, ele pode então localizar efeitos mágicos e com o ki ele pode então rastrear efeitos físicos e também intenções. Com a Mana Zone, ele pode então aumentar muito o seu poder mágico, alcance, habilidades sensoriais, prever também ataques futuros e também aumentar seus sentidos e também reações. O ki ele pode rastrear até mesmo a energia fluindo dentro do corpo em si, o mesmo ki que pode então prever os movimentos do oponente. Yami, por exemplo, já desviou de ataques na velocidade da luz, conceito
estilo de Ki e também Mana, com um ou ambos trabalhando juntos. Ele pode então lutar e também agir suficiente para contrariar a velocidade da luz. Mesmo os personagens que podem então se mover na velocidade da luz, podem então ser acompanhados usando então a precognição e assim por diante. Com a magia e a manipulação de mana, a força, a velocidade e também a habilidade mágica de Yami, elas são interessantes. Yami, ele usa então a magia de reforço para poder amplificar suas estatísticas físicas. Por exemplo, ele pode então ficar muitas vezes além da velocidade da luz, em termos de combate e também velocidade de reação. E suas habilidades físicas variam de acordo com seu nível de poder. Ele usa então a Darkest Magic. Ele pode então vincular outros seres com essa magia. Ele pode também liberar cortes de escuridão reforçados pela manipulação de mana. E com essa habilidade, ele é classificado então como um dos personagens que podem derrotar demônios. Personagens como, por exemplo, a Lolopectia pode então usar a mana casualmente e se escalar ao nível de um país. E olha que esse nem era o potencial dela numa luta. Ela considerou seus ataques habituais incapazes de parar um demônio possuído como Vanya, da Tríade Negra. Vanya, com 50% do seu poder, havia então empalado um demônio. E com o aumento então de 1%, foi dito então com o seu aumento de poder foi incrível, porque cada aumento de 1% multiplica as suas estatísticas da Tríade Negra. O Yami, ele lutou contra o Dante da Tríade Negra e se deu muito bem na luta, mesmo então quanto sua porcentagem aumentava além de apenas 50%, e Dante ficou muito impressionado. Ele foi capaz de usar 80% do seu poder demoníaco, e no seu máximo ele foi capaz então de fazer um buraco negro e pôde então distorcer o espaço e destruir a matéria em tudo que passava. Yami, ele tem um ataque chamado então de Dimension Slash, onde então Yami pode cortar o espaço e dimensões, e é uma habilidade bem roubada, né? É dito ser capaz de cortar qualquer quantidade de poder mágico, porque esse ataque ele ignora a durabilidade, vulgo então resistência. Dante, ele poderia controlar a gravidade na medida que pudesse então distorcer o espaço, até mesmo também dobrar e alterar a trajetória do próprio corte dimensional. Essa habilidade que distorce cortes e que cortam o espaço pode fazer então com que o Yami possa criar sua própria forma de distorção do espaço, que não apenas funciona nas proximidades de Dante, mas também arranca, né, toda a sua seção intermediária. O único motivo pelo qual o Yami não conseguiu derrotá-lo nessa luta, né, foram então essas habilidades regenerativas bem altas. Net Faust, o vice-capitão dos Touros Negros, um dos magos com poder mágico equivalente aos capitães dos esquadrões dos Cavaleiros Mágicos, ele é extremamente poderoso também. Naut Faust, sendo então um nobre da família Faust e ancião do seu irmão gêmeo Morgen, possui grande reserva de mana, além de possuir habilidade e também poder suficiente para ser escolhido como vice-capitão dos Touros Negros. As habilidades únicas de infiltração e também furtividade permitiram que ele pudesse pertencer como espião por anos no reino de Slade, que estava sob a jurisdição da Tríade Negra, a qual tal ponto que ele obteve informações inestimáveis sobre então a árvore Clippot e também os demônios, o suficiente para que ele pudesse possuir 4 demônios próprios. Net possui então 4 demônios de nível médio que ele subjugou e derrotou pessoalmente, e forjou com sucesso um contrato com cada demônio e se tornou então seus servos. Por si só, é um testemunho temível de sua força. Seus nomes são Shimodelo, Slotus, Plumade e também Valgnir. Vou chamar de Wagner, né? Vamos Wagner, sendo então 4 demônios separados. Nest treinou então, também dominou as 4 formas de união do próprio diabo com cada diabo, onde então cada forma que ele tenha, né, ele possa unir em si em um único ser, sincronizando então a sua mana e também expandindo as suas próprias reservas de mana do próprio Nat, o que aumenta então significativamente seu poder mágico, aumentando então seu próprio arsenal de feitiços e sua escala de poder. Net afirmou então que os demônios de classificação mais baixa, ou os que estão no topo, são então tão poderosos, né, quanto então a Tríade Negra, e os da própria classificação intermediária e além superam o poder da própria Tríade Negra. Ziggurat foi declarado como um demônio de alto escalão por Lucifero, um demônio dentro de Dante. Ele era um demônio de alto escalão com o Grimório e seu próprio corpo. Isso o fez usar então seus verdadeiros poderes sem quaisquer restrições. Ziggurat, como citei agora, a sua palavra mágica da alma funciona basicamente como se tudo o que ele diz se tornasse realidade até o limite. Por exemplo, quando ele diz parede de vácuo, então uma parede de vácuo ela é criada. Se ele disser tempestade de lâminas, então uma tempestade de lâmina vai aparecer. Se ele disser uma pessoa vai voltar, essa pessoa vai voltar. A invocação de demônios de sua dimensão é um grande problema também. Eles basicamente acidificaram qualquer coisa que toca e também, mesmo se você continuar destruindo, ele então continuará voltando.
A sua magia de cura é bem alta, ele pode regenerar de quase nada. Ele explodiu tanto que só sobrou o seu coração, mas ele ainda assim se regenerou de tudo. Julius Novachrono, ele ascendeu para se tornar o rei mago do reino de Clover, reverenciado por seu domínio sobre então a manipulação do tempo. O ex-capitão Servo Azul, ele superou todos para ocupar a posição mais alta da autoridade mágica. No entanto, sua força vai além do mero controle temporal. A sua essência está entrelaçada com a de Lucius Zoegrat, ambos servindo então como recipientes de Astaroth, ao lado então da magia do tempo. Ele exerce uma infinidade de magias que alteram a realidade, tornando-se tão quase invencível. Embora não seja tão mais um capitão, Julius permanece como um auge de poder da história do próprio reino. Seu poder é tal que apenas o protagonista pode então desafiá-lo. Julius ele obteve um uso completo e também proficiente da sua própria magia de tempo, o que tecnicamente o torna então temível e também invencível. Só podemos compreender uma pequena extensão do seu poder em sua luta contra Patri, onde então ele enfrenta de frente, E Patri admitiu que abertamente, as 2 vezes que Julius tem o poder para poder matá-lo se ele ficar sério. Julius ele pode usar o Time Magic, que permite então ver o fluxo de mana em uma região específica que praticamente lhe permite ver o resultado futuro de ataque do seu oponente. Ele também dominou a zona de mana, o que aumenta drasticamente seu alcance e também o efeito da sua própria magia, através do qual ele pode ver e prever também ataques mais rapidamente e em um alcance maior. Ele também pode se curar facilmente revertendo o tempo ao seu redor. Asta, que é o protagonista da obra toda, tem um ponto mais altos e também mais baixos também. Uma dessas formas ou então estágio de poder mais interessante, é a sua forma negra, onde então toda a magia que existe em Black Clover se origina do próprio Anti-Magic Devil Libby. Qualquer objeto que esteja então sob influência do próprio Libby, ele é instantaneamente capaz de analisar a anti-magia através dele. A prova disso vem então da própria espada demoníaca de Lich, quando os elfos ainda prosperavam. As espadas eram então usadas por Lich para poder canalizar a sua magia. Quando Libby entrou em contato com eles, armazenou um grimório de 5 folhas. E eles instantaneamente começaram a canalizar a anti-magia. Sempre que a anti-magia flui para algo que não tem mana própria, o objeto ele é capaz de usar a própria anti-magia. E é por isso que na luta contra o Dante, a Asta conseguiu usar então a anti-magia como com a katana de Yami. Libby simplesmente o imbuiu de anti-magia e como a katana é então recipiente simples sem mana própria, foi capaz então de canalizá-la. Qualquer objeto de mana ou com mana, que entre em contato com a anti-magia também ficará imbuído dela. No entanto, como a anti-magia e também mana se cancelam, o usuário estaria apenas perdendo magia em vez de ganhar a anti-magia. Como então Júlio chegou a falar, qualquer pessoa com a magia simplesmente teria toda a sua mana sugada. Como a Asta não tem uma mana própria, ele seria o recipiente perfeito para poder usar a anti-magia, por estar sem mana. Estar em contato com a anti-magia não faz nada com ele e ele pode também até mesmo usá-la sem problema nenhum. A forma negra do Asta funciona de forma seguinte: usando então a espada matadora de demônios, a maneira como ele pode usar a anti-magia é simples. Libby produz a anti-magia e então flui direto para a sua espada. A mesma lógica se aplica então ao Asta. Como o Asta não tem mana, ele é então de base, tudo que ele precisa então fazer é então permitir que a anti-magia fluísse dentro dele, algo que ele não sabia e que poderia fazer até que a rainha bruxa forçou seu corpo a aceitar a anti-magia. Ou seja, depois disso, a Asta ele foi capaz de acessar a anti-magia sentindo com o Ki. Simplesmente que ele sente o Ki dentro da própria esfera de matadores de demônios e então permite com que ela possa fluir através dela de forma então semelhante como as outras pessoas do verso podem então subconscientemente permitir que a mana habite nelas. E para o Asta, a anti-magia permite então que ele possa transformar. A anti-magia ele é o próprio produto dos poderes do diabo. Assim como então a Asta os usa, ele também indiretamente celebra um contrato com o demônio. A Asta canaliza a anti-magia e como então bônus adicional é capaz então de transformar por causa disso. O modo preto do Asta então tem um impacto muito pesado no corpo porque está mudando o seu físico de forma então que não é humanamente possível. E é por isso que ele só pode então usá-lo em um certo número de vezes por dia. A Asta só é capaz de perceber um fio de anti-magia de uma das espadas demoníacas, porque por sua vez, ele é apenas uma parte da própria anti-magia irradiado da própria Libby. A Asta, por seu principal, já teve momentos onde ele conseguiu enfrentar seres poderosos, demônios e também de classe suprema, ou alta, O maior ponto forte do Asta, acredito então que seja então a sua anti-magia, o que dá vantagem sim para ele
ele para muitas coisas. Meliodas ele tem a capacidade de usar o Full Counter, né, o que seria eficaz contra ataques mágicos direto, mas aí que está o problema. O personagem do Black Clover ele possui uma das vastas gamas de magia e também poderes mágicos diversos, incluindo então magias elementares, magia de cura, manipulação de tempo e espaço e muito mais. E poderia ter dificuldade para poder lidar com uma variedade e também quantidade de magia. E também arrisco dizer que poderia anular o Full Counter do Meliodas. Um fato que ninguém discorda é que Meliodas sim é muito resistente e pode então se recuperar rapidamente de ferimentos. Então suponhamos que ele receba um ataque massivo e que destrua seu corpo ou uma parte dele. Ele vai se recuperar. Conclusão: com um coletivo de todos os seres poderosos, incluindo então divindades, magos de elite, demônios e arcanjos, talvez eles pudessem então ter uma vantagem significativa contra o Meliodas, sobre o Meliodas, né? E em termos de número de variedade também de poderes, como eu falei, o universo Black Clover ele pode não ser tão poderoso de forma bruta, né, se comparado a Nanatsu no Taizai, mas tem personagens versáteis com muitos poderes úteis e interessantes, que com um conjunto no combate, né, contra o Meliodas, sim poderia surgir um efeito. Meliodas pós-purgatório, por exemplo, já estava afetando o equilíbrio do mundo. Meliodas também, na sua verdadeira forma mágica, né, foi declarado mais forte que o Demon King e também a divindade suprema. Embora Meliodas ele seja extremamente poderoso em seu próprio universo, enfrentar todo o poder concentrado do universo Black Clover seria uma tarefa bem difícil, cara, para o próprio Meliodas, mas não impossível para ele. Os magos de elite, deuses, demônios e outras entidades teriam uma variedade de como parar o Meliodas, seja então mágico ou então outras formas de habilidades que poderiam superar até mesmo os poderes do Meliodas. Mas se até mesmo as três entidades do universo de Nanatsu no Taizai não conseguiram parar o Meliodas, como Demon King, Divindade Suprema e o Caos, a divindade do universo de Black Clover pode também não conseguir fazer tanta coisa, visto que ambos os universos contêm os mesmos conceitos e poderes envolvidos praticamente. Meliodas ele venceria cerca de 70% a 95% do universo de Black Clover. Meliodas ele teria o potencial para poder atingir a parte da cosmologia da grande árvore Séfora e também enfrentar os deuses. Diz aqui nos comentários quem vocês acham que venceria esse duelo, Meliodas ou todo o universo de Black Clover. Sugira nos comentários os próximos duelos e deixa também o seu like e se inscreve no canal, pois isso ajuda demais no nosso crescimento e também ajuda também a trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.